Perceberam a letra da canção, amém? No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz. Por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão, nós celebramos a comunhão. Amém? Queridos, a ceia do Senhor é um momento muito especial. E na classe integração, deixa eu fazer uma pose bonita, porque vocês tiram foto muito ruim minha. Vê se fica bom na próxima postagem. Tem estado difícil, irmãos. Vamos ver. Voltando. Na classe integração, nós estudamos logo no início, lembra, pessoal, a nossa primeira aula? Nós falamos sobre a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor, né? E aí a gente fez uma ressalva muito interessante, que a ceia, ela não é santa. Santos somos nós que participamos da ceia. A ceia, ela é do Senhor. E a ceia, ela é um ato memorial, é simbólica, é um momento de lembrar, é um tempo que precisamos tirar com frequência, quiçá todos os dias até, para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz por nós, do momento em que Ele morreu e ressurge dos mortos, ressuscita para salvar a mim e a você. Então, cear como igreja, esse momento do nome forte de Jesus, nós nos reunimos aquecidos pela luz do Senhor. Para quê? Para lembrar. Então, a ceia é um tempo de lembrar. O profeta Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Não existe coisa melhor de se lembrar do que a morte e ressurreição de Cristo por nós. Porque não há esperança maior na vida do que ter a certeza de que alguém se entregou em sacrifício por nós, de que nós somos salvos e que isso não é nosso, e que nós não fizemos nada, absolutamente nada, para merecer esse bem, que é a eternidade, que é o céu. E então, eu pensando sobre isso, hoje eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos sobre uma entrega generosa e um cuidado sem igual de Jesus Cristo. A generosidade é a virtude de dar, sem esperar nada em troca, e de querer o bem do próximo. É uma característica de quem é altruísta e que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outrem. Não há pessoa que seja um exemplo melhor de generosidade do que Jesus Cristo. E aí, eu pensando sobre isso, eu estava olhando os evangelhos e eu percebi algo que me chamou a atenção. E aí eu trago uma pergunta para os irmãos, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Se você, por acaso, soubesse, alguém te dissesse, talvez um médico, você estivesse com uma doença terminal e te dissesse assim: você tem apenas 6 dias de vida. O que você faria nesses 6 dias? Quais seriam as suas prioridades nesses 6 dias? A quem você recorreria? Que prazeres talvez você se entregaria nesses últimos 6 dias de vida que você tivesse? E aí, eu parei para olhar o que Jesus fez nos últimos 6 dias de vida dele. Nos últimos 6 dias que antecederam ao sacrifício dele na cruz. Depois houveram os 3 dias, de acusação e tudo mais, mas os 6 dias que antecederam a esse período da morte dele. E aí, se você parar nos evangelhos, todos eles vão trazer essa história muito clara, e todos eles vão trazer a respeito desses 6 dias. Nos últimos dias, antes de sua entrega na cruz do Calvário, Jesus esteve com os seus discípulos, dando orientações e ensinamentos, no jantar de Betânia, na última ceia no cenáculo em Jerusalém. Os evangelhos sinóticos, deixa eu pegar numa outra anotação minha, porque eu faço várias. Enquanto os evangelhos sinóticos, o que são os evangelhos sinóticos, irmãos? Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos sinóticos são chamados evangelhos semelhantes, Eles têm a forma de contar a vida de Jesus de maneira semelhante. E o evangelho de João, que não entra no sinótico, mas também conta a história e a vida de Jesus terrena, os 3 anos em que ele esteve aqui. Então, se você pega Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver algumas histórias muito parecidas, a forma de contar, porque eles têm um jeito peculiar de olhar para essa história, Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam Jesus como humano,
que se destaca dos comuns por suas ações milagrosas. E eles são fontes de informações históricas sobre Jesus Cristo. Então, se você pegar Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver a história de Jesus muito clara ali. Vê a genealogia dele, vê, às vezes, cronologicamente as ações dele. Trabalham muito sobre as parábolas, sobre os milagres de Jesus. Um foca mais nas parábolas, outro foca mais nos milagres. Mas os 3 evangelhos trabalham muito essa historicidade de Jesus, a história terrena de Jesus. Enquanto o Evangelho de João, que é o que nós vamos usar nessa noite, o discípulo do amor, pastor Rafael esteve falando sobre isso aqui na semana passada, mas é muito interessante ressaltar o seguinte: João, na verdade, assim que ele é chamado por Jesus, ele e Tiago, seu irmão, quando eles estão chegando em Samaria, pastor Rafael, quando eles chegam em Samaria e Jesus mandar um recado para os samaritanos, João e Tiago pulam na frente e dizem assim: Senhor, pede que desça fogo do céu e destrua os samaritanos, porque os samaritanos, né? O judeu não podia chegar perto de samaritano. E eles eram chamados de filhos do trovão. Mas, de repente, esse homem, filho do trovão, anda 3 anos com Jesus e, no final, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Como é interessante a gente ressaltar, e aí eu falo para os adolescentes e jovens aqui, né? É uma prova inegável de que as boas companhias causam transformação de vida. Então, cuidado com quem você está andando. As pessoas que andam com você e com quem você anda, se elas estão te fazendo uma pessoa melhor, continue andando com elas. E Jesus era assim. Ele fazia com que qualquer pessoa se tornasse alguém melhor, só por estar perto dele. E João é prova inegável disso. O filho do trovão se torna, então, o apóstolo do amor. E tanto o Evangelho de João quanto as epístolas de João depois trabalham sobre o amor. E João tem esse olhar que descreve Jesus, diferente dos evangelhos sinóticos, como o Messias. Isso é, João traz o caráter divino de quem traz a redenção absoluta ao mundo. João traz um olhar muito delicado de quem é Jesus. É no Evangelho de João que você vai ver os diálogos mais marcantes da história de Jesus. Quando ele conversa com a mulher samaritana, quando ele conversa com Nicodemos. São textos que vão marcando a nossa história e a nossa mente, vão mudando o nosso olhar desse homem, Jesus, desse Deus que é homem e que faz tanta diferença na vida de cada pessoa. Por onde ele passava e até hoje por onde ele passa. Porque quando Jesus entra na nossa vida, e nós estudamos isso também na classe Integração, quando Jesus entra na nossa vida, é impossível não haver transformação. Não há uma pessoa sequer que, ao encontrar com Jesus, permaneça da mesma forma que estava. Porque Jesus transforma a nossa vida. Mas então, esses 6 dias, João vai relatar de uma forma muito clara a generosidade de Jesus em amar aos outros nos seus últimos dias de vida. Será que eu e você pensaríamos sobre isso se soubéssemos que iríamos morrer daqui a 1 semana? Se você hoje tivesse esse veredito, olha só, Daniel, você tem 1 semana, o que você vai fazer com os seus últimos dias? Jesus, conforme o Evangelho de João, do capítulo 12 ao capítulo 17, ele conta com riqueza de detalhes as orientações de Jesus nos seus últimos 6 dias antes de sua entrega na cruz. João faz um compilado de todas as suas instruções e orientações profundas, fortes e generosas para seus discípulos e para toda a igreja. No capítulo 12, Jesus vai cear na casa de Simão, leproso, e João faz um registro interessante, porque Marcos e Mateus também fazem o registro dessa ceia em Betânia. Mas o único que trata de algo muito especial é João. João traz para a ceia de Betânia Lázaro, Maria e Marta. E ele diz, é somente ele que diz que quem lavou os pés de Jesus foi Maria. Quem unge os pés de Jesus com unguento, né, perfumado, é Maria. E o que a gente observa com esse relato de João e por que desse detalhe? Faltavam 6 dias para o seu sacrifício, para a Páscoa, né? Ali diz, 6 dias para a Páscoa, e foi no período da Páscoa que houve todo
o decorrer da história de morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, faltavam 6 dias para a Páscoa. E ele sabia que todas as vezes ele dizia, é chegada a minha hora. Agora, então, é chegada a minha hora. E Jesus começa, então, a se despedir e a confortar as pessoas. E exatamente nesse jantar, ele está lá nessa ceia, e está lá o seu amigo Lázaro, por quem ele chorou. E Lázaro tipifica ali a ressurreição dos mortos que Jesus faria no domingo próximo. Ele faria isso, só que ele não precisaria de ninguém chamando ele de fora, venha para fora, não. Ele simplesmente ressurge dos mortos, poderosamente ressurge, ressuscita, coisa que ninguém fez, só ele fez. De todas as religiões que você encontrar, seja Buda, Maomé, todos eles têm lá os seus sepulcros com os seus ossos. Mas o único que ressuscitou para provar que venceu a morte se chama Jesus Cristo. É o nosso Cristo. E ele fez isso. Mas 6 dias antes, irmãos, ele para cuidar e para confortar os seus amigos, as pessoas que ele amava. Então, em um jantar, ele é ungido, e aí ele diz, olha, o meu corpo já está sendo ungido porque está sendo preparado para a minha morte. E ele está à mesa sentado com quem? Com Lázaro, seu amigo querido, com os seus discípulos. Talvez eu e você não nos preocuparíamos em visitar amigos se estivéssemos à beira da morte. Talvez eu e você não nos preocuparíamos em confortar as pessoas, porque, na verdade, estaríamos tão egoístas em nossos próprios sentimentos e à beira da morte, que nos preocuparíamos em confortar a nós mesmos. Estaríamos errados? Não. Mas tamanha generosidade de Jesus, e aí a gente volta ao significado de generosidade, que é você se importar com o outro sem querer nada em troca. Tamanha generosidade de Jesus que, mesmo sabendo que a sua morte era chegada, ele vai se encontrar com os seus amigos. No capítulo 13, vem um episódio lindo, que é quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Você se preocuparia, alguns dias antes de a sua morte, que você já sabe, de ensinar alguém a servir? Jesus, alguns dias antes de sua morte, para com os seus discípulos e lava os pés deles. Olha para eles e ensina a eles que maior é aquele que serve, que maior é aquele que está diante do outro para ajudar, para auxiliar. As preocupações de Jesus são muito distintas das nossas. Mas aí, continuando, nos capítulos 14, 15 e 16, vem o sermão profético, que é quando Jesus dá orientações lindas para os discípulos e para a igreja. Os irmãos depois parem e leiam com calma todos esses capítulos que eu estou falando. E você vai ser completamente absorvido por um Deus que, num tempo em que talvez você estivesse em agonia, Ele estava querendo abençoar, Ele estava querendo ensinar, Ele estava ali auxiliando. Esse era Jesus. Mas hoje, e por isso eu não li nenhum texto ainda, eu quero me ater no capítulo 17. Porque após passar esses dias nas ceias que ele participou, nos momentos em que ele esteve ensinando aos discípulos, no capítulo 17 de João, e apenas João traz essa oração, Jesus faz uma linda oração por ele mesmo, pelos discípulos e pela igreja. E para mim é uma das orações mais lindas. E eu leio ela muitas vezes, eu já li muitas vezes aqui, no início das nossas celebrações, porque eu me vejo contemplada naquela oração. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 26. João, capítulo 17. Eu vou ler na Almeida, revista e corrigida. Troca a versão, por favor. João, capítulo 17, do versículo 1 ao 26. E eu gostaria que você lesse comigo, pausadamente, e é apenas isso. Mas eu espero que você se sinta contemplado por essa oração. Eu não sei como você entrou aqui hoje para cear
com a igreja. Talvez você esteja afastado, talvez você não esteja em comunhão com a igreja e não vai cear como a igreja. Mas eu queria que nessa noite você se sentisse contemplado e entendesse que a ceia do Senhor é um ato memorial, é um tempo de lembrar de alguém que morreu na cruz e ressuscitou para que hoje você estivesse aqui. Não abra mão de participar desse momento. Não abra mão de ser filho de Deus. Não abra mão de ser membro da igreja e poder em comunhão, como essa canção linda que nós cantamos diz, celebrar a comunhão do Senhor Jesus e com o Senhor através do partir do pão, através do vinho. João capítulo 17, do versículo 1 ao 26. Jesus ceia com os amigos, Jesus cuida dos irmãos da fé, Jesus ensina e orienta, isso tudo nos últimos dias de vida. E por fim, ele ora. E quando ele vai orar, ele podia ser egoísta e orar apenas por ele. E dizer, Pai, como depois ele faz no Getsemane, é tão difícil. Mas antes dele orar somente por ele, ele lembra de mim e de você. Ele lembra dos discípulos. E por que não nós lembrarmos dele sempre? E por que a nossa vida passa de segunda a sexta, de segunda a sábado, muitas vezes, sem nem lembrarmos quem é Jesus, sem nem lembrarmos o que ele fez por nós? E aí, às vezes, no domingo à noite, a gente pega a Bíblia, coloca embaixo do braço e vem para a igreja. E aí, de manhã, a gente estava falando o quê? Domingo sem missa, semana sem graça. A vida começa a ficar assim, irmãos. Domingo sem ir na igreja, a semana fica sem graça. Porque vir à igreja passa a ser um mero ritual. Um mero ritual de cumprir uma tarefa e dizer, eu fui na igreja, eu sou crente. Mas até que ponto isso aqui faz diferença na sua vida? Até que ponto participar da ceia do Senhor faz diferença na sua vida? Até que ponto lembrar de Jesus Cristo faz diferença na sua vida? Mas eu perceber que ele lembrou de mim. Ele lembrou de mim. Quem sou eu? Mas ele lembrou de mim quando ele orou alguns dias antes da sua morte. Quem somos nós? Mas eu vou te mostrar aonde ele lembra de mim e de você. E ele sabe o nosso nome. Ele sabe quem nós somos. Ele sabia que nós estaríamos aqui hoje. Então, quando ele faz essa oração, ele está falando de mim, ele está falando de você. Porque ele sabe quem você é. Ele te conhece como ninguém te conhece. Ele sabe as lutas que você enfrentou durante essa semana para estar aqui hoje. Ele sabe os desafios que você enfrentou para estar de pé hoje. Ele sabe como está dentro da sua casa, ele sabe como está dentro da sua mente, ele sabe como está dentro do seu coração. Ninguém mais sabe. Existem lutas, irmãos, que ninguém sabe, só você e Deus. Ele conhece as suas lutas. E mesmo assim, ele escolheu te amar. Ele escolheu me amar. E ele escolheu orar por nós. João capítulo 17. Oração de Jesus pelos seus discípulos. E ele inicia fazendo uma oração por si mesmo. Jesus falou essas coisas. E levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que existisse o mundo. Quem estava no início de todas as coisas? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estavam no princípio. Quer ver outro texto que mostra que Jesus estava lá? Abre aí rapidamente, volta um pouquinho na sua Bíblia, João capítulo 1. O mesmo evangelho. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí Jesus, lá no capítulo 17, diz o quê? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, amém? Quem estava no início de tudo? Ele. E ele está dizendo, Pai, lembra quando éramos nós? Na glória, éramos nós. A glória eterna, em Hebreus diz isso. Ele abriu mão da glória. Para quê? Para se tornar como um de nós. E aqui ele está dizendo isso. Deus lembra aquela glória que tínhamos como éramos apenas nós, antes que existisse o mundo? Eu cumpri aquilo que o Senhor me deu para fazer. Eu me tornei carne. E eu sei que eu vou padecer. Então eu te peço, glorifica-me nesse momento de dor, para que o teu nome seja glorificado através da minha vida aqui terrena. E aí ele pede a Deus para que retorne aquela glória de antes da fundação do mundo. No princípio ele estava com Deus. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. Ele estava lá e ele diz isso aqui. E ele continua. Agora ele começa a orar pelos seus discípulos. E ele diz assim: eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus. E tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora eles já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, Senhor. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles, os discípulos, eles continuam no mundo. E eu vou para ti. Ah, Pai Santo, guarda em teu nome. Olha a preocupação de Jesus com os seus discípulos. Ele ora ao Pai e diz, ah, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Estando eu com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Jesus dizendo, eu estava cuidando deles, Senhor. Eu sei que Pedro é tão difícil, Deus. Ah, mas Pedro é impetuoso demais. Ele ainda vai cortar a orelha do rapaz daqui a pouco, mas, Senhor, guarda ele. Porque enquanto eu estou aqui, eu vou botar a orelha no lugar, mas quando eu não tiver mais, Senhor, guarda ele. João, Tiago, filhos do trovão, ah, Deus, que meninos impetuosos e querendo ver, né, tacar fogo em Samaria. Ah, Senhor, enquanto eu estou com eles, eu sei que eu estou ali para orientar, mas agora eu estou indo para ti, Pai. Guarda eles, cuida deles. Olha a tamanha generosidade desse homem, intercedendo pelos seus, enquanto estava a poucos dias de entregar a própria vida em favor dos mesmos. E ele continua. Mas agora eu vou para ti, versículo 13, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Lembra da canção que nós cantamos aqui? Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Nós não nos sentimos estranhos aqui, mas no mundo, nós somos estranhos, somos estrangeiros na verdade. O amor e a generosidade que habitam em mim e você são estranhas para o mundo em que vivemos hoje. As pessoas transformadas que nós somos em Cristo são estranhas para o mundo em que vivemos hoje. E Jesus já dizia isso. Agora eu vou para ti
E digo isto no mundo para que tenham a minha alegria. Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E aí olha o que Jesus diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a como ser santificado sem conhecimento da palavra? Não. E ele diz: Pai, santifica-os. Santifica-os aonde? Na palavra. Porque é na tua palavra que há a verdade. A verdade é a tua palavra. Então que eles compreendam que eles precisam da palavra que é Jesus para seguir adiante. E Jesus continua: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer. Aqui Jesus parou de orar pelos discípulos. E aqui eu me sinto contemplada. Eu quase ouço meu nome quando eu leio esse versículo. Quando ele diz assim: eu não rogo somente por estes, meus discípulos, mas eu também estou orando agora por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus orava por mim, Jesus orava por você. Ele estava rogando e cada uma dessas preces dele dizia respeito aos discípulos, mas dizia respeito a mim e a você. E ele continua dizendo para que todos, e aí ele está falando para mim e para você, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, o mundo vai crer quando vê em nós a igreja que somos. Falamos sobre isso na classe de integração. O evangelho não é sobre ter ou fazer alguma coisa. O evangelho é sobre ser. E aqui Jesus deixa isso muito claro. Nós precisamos ser um, ser amor, ser unidade, ser cristãos. É o ser que faz diferença no mundo. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele não diz que vocês estão, não é uma qualidade de estar, mas uma qualidade de ser. E aquilo que eu sou não muda no local onde eu estou. Agora, eu estou aqui e amanhã eu posso estar em outro lugar. Agora, ser, eu estou aqui, sou a Roberta, e eu estou no meu trabalho e continuo sendo a mesma Roberta. Eu não posso ser diferente. Eu sou de Cristo. Eu sou representante de Cristo. Eu sou para a glória de Cristo. E é isso que Jesus estava dizendo aqui. Para que eles sejam um. E aí ele diz no versículo 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, nós, não só os discípulos, nós. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Então Jesus, em seus últimos dias de vida, se preocupa em orar por você. Se preocupa em amar você.
Se preocupe em pedir ao Pai e rogar, para que quando você estivesse aqui, no ano de 2025, quantos anos depois da vinda dele aqui à Terra? Há mais de 2020 anos atrás. E nesse período, ele para e lembra de mim e de você. Intercede ao Pai para que sejamos um no amor de Cristo. E depois disso, irmãos, dessa oração linda, Jesus continua a sua caminhada. E aí ele para finalmente na ceia, no cenáculo, a última ceia. Na Páscoa, ele se reúne com os seus discípulos e eles vão cear. E ali, ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. Deixando de se ater em si mesmo ou no peso que estava por enfrentar, Jesus poderia em seus últimos dias pensar apenas em si ou no que ele havia de padecer. Porém, antes de pensar em si, ele pensa em nós e começa a clamar ao Pai em nosso favor. A entrega generosa de Jesus é o que deve motivar o meu e o seu coração a participar da ceia do Senhor. E aí na última ceia, ele finaliza as orientações. Lucas capítulo 22, versículo 15 ao 20. Que daqui a pouco será lido mais uma vez, talvez em outras referências, mas eu gostaria de ler esse trecho com os irmãos, para dizer, das orientações que ele deixa esta, nos seus últimos momentos. E ele diz assim, a partir do versículo 15 do Evangelho de Lucas, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas, pegando no versículo 19, ele diz: fazei isso em memória de mim. Então, nos últimos 6 dias, ele lembra de todo mundo. Ele lembra dos amigos, ele lembra dos discípulos, ele lembra de mim e de você. E na última instrução, ele diz: façam isso sempre que se lembrarem de mim. Quantas vezes nos seus dias você tem lembrado de Jesus? Quantas vezes ele tem sido parte da sua mente e do seu coração nos seus dias? Lembre de Jesus. Hoje, ao cear, não faça isso de qualquer forma. Não faça de qualquer maneira. Faça como um ato memorial, como um momento lindo de lembrar daquele que nunca se esqueceu de você e que jamais se esquecerá. Porque quando passa tudo e Jesus então ressuscita, ao ascender aos céus, ele diz: e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele lembrou de mim e de você até o final. E ele continua lembrando, porque se ele disse que estará conosco até a consumação dos séculos, é porque em breve, irmãos, nós estaremos com eles. E por isso que quando a gente termina a canção que nós cantamos agora, diz isso: e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo o esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Já pensou? Que ceia linda será quando Jesus voltar e nos reunirmos com Ele lá? Então, enquanto estivermos aqui, esse momento de ceia precisa ser de celebração, com vinho e pão, celebrando a comunhão com o Senhor, porque quando Ele ora por nós, Ele diz exatamente isso, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, Pai, mas que eles não deixem de ser um, que eles tenham comunhão uns com os outros. E esse é o momento de nós lembrarmos do quanto Ele se sacrificou por nós. Eu não sei quem está aqui
e que talvez não tenha hoje a possibilidade de participar da ceia do Senhor. Mas fica aqui o convite para você. Eu já convido o pastor, que vai estar celebrando a ceia. Convido o Ministério de Louvor. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de você se reconciliar com o Senhor, de trazer de volta aquilo que realmente te dá esperança, que é estar em Cristo Jesus. A vida sem Cristo é vazia, a vida sem Cristo é sem sentido nenhum. Então retome a sua vida com Cristo e faça parte dessa comunhão com a igreja. E você, que ainda não aceitou a Jesus em seu coração, se o Espírito Santo tocou a sua vida, aproveite esse momento de comunhão e entregue a sua vida ao Senhor Jesus, em nome de Jesus nessa noite. Amém?